Olá pessoal, eu sou Geraldo Calegari, eu atuo aqui na Receita Estadual, na Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul e juntamente com os colegas da comunicação da Secretaria da Fazenda, nós disponibilizamos 3 tutoriais sobre a nota fiscal fácil. Este é o segundo tutorial sobre esse tema e aqui a gente vai falar sobre as funcionalidades gerais do aplicativo. No primeiro tutorial, nós falamos sobre operações básicas e no terceiro tutorial, vamos falar sobre algumas operações específicas, como a venda dentro do SEASA, a venda da merenda escolar e a emissão de contranota. Todos os 3 tutoriais já estão disponíveis no YouTube da Cefaz. Sobre as funcionalidades gerais do aplicativo, nós vamos falar sobre a emissão offline e o ambiente de testes, sobre outras funcionalidades ali no menu principal, como pesquisar um documento e solicitar atendimento, funcionalidades dentro do perfil e funcionalidades sobre documentos autorizados. Sobre o aplicativo, Nota Fiscal Fácil, é um aplicativo disponibilizado de forma gratuita pela Cefaz. Ele foi desenvolvido pela Receita juntamente com a Procerx e é um aplicativo que não necessita da certificação digital para acessar. O acesso é feito GovBR. Sobre a emissão offline e ambiente de testes. O aplicativo ele disponibiliza de 4 módulos, né? Um módulo do produtor primário, que é o mais utilizado atualmente aqui no Rio Grande do Sul, e é o único módulo que disponibiliza essa opção de emitir um documento sem o sinal da internet. Porque a gente entende que o produtor rural, no meio do campo, ele precisa fazer uma emissão de uma nota fiscal e naquele ambiente ali não tem muitas vezes o sinal da internet. Então a gente disponibilizou essa opção. Só que essa opção ela tem alguns detalhes que têm que ser observados. Primeiro, a sessão aberta não pode ser fechada. Se abrir uma sessão de uso, você tem que manter ela aberta. Normalmente ela fica aberta durante 30 dias, então ela não pode ser fechada, porque se não tiver sinal de internet, tu não vai conseguir abrir uma nova sessão. Os produtos e clientes precisam estar cadastrados, porque se não tem sinal de internet, naquele momento tu não vai conseguir cadastrar produtos e clientes. Então, eles já precisam estar previamente cadastrados para que seja possível fazer essa emissão sem sinal de internet. E além disso, tem algumas limitações. Tem uma limitação de quantidade, uma de valor e uma de tempo. De quantidade, são 30 notas fiscais que podem ser emitidas. E para emitir a 31ª, essas 30 notas fiscais iniciais devem ser autorizadas. E tem um limite de valor também. Por exemplo, tu emitiu 2 notas de 150 mil, atingiu o valor de 300 mil reais, não consegue emitir uma nova nota, tem que autorizar essas 2 notas de 150 mil. E tem o limite de tempo. Tu emitiu uma nota hoje, passou 7 dias, tu não fez a autorização dessa nota, não vai ser possível emitir uma nova nota. Tem que autorizar essa nota para conseguir emitir uma nova nota. Então, são os 3 limites que existem em relação à emissão sem sinal de internet. Sobre o ambiente de teste, quando a gente fez o primeiro tutorial e a gente fez o primeiro acesso, nós já estávamos com o ambiente de teste ativado. Aqui no caso, a tela ela mostra como aparece a primeira vez para quem recém baixou o aplicativo. Então, se já usar aquela opção entrar com GovBR, já vai entrar no ambiente de produção e vai estar num ambiente que os documentos emitidos já vão ter validade fiscal. Se a ideia for treinar o aplicativo, conhecer como o aplicativo funciona, então o ideal é ativar o ambiente de testes, então vai ali embaixo, clica em ativar ambiente de testes, e aí aparece uma outra tela que fala um pouco, né, sobre o que é esse ambiente de testes e mostra que o ambiente atual ainda é o ambiente de produção. Então, clica novamente em ativar ambiente de testes, e aí na tela seguinte aparece uma opção para confirmar o ambiente de homologação, que é o similar a ambiente de testes. Então, dá um confirmar, e aí feito isso, o aplicativo já está dentro do ambiente de testes. Então, aqui basta dar um fechar, e ali mostra que já está dentro do ambiente de teste, e agora, se for usar o entrar com GovBR, já vai entrar dentro desse ambiente de teste e poderá emitir documento fiscal, cadastrar produto, cadastrar clientes, sem gerar nenhuma operação válida. Tá? Então, esse é o passo a passo para ativar o ambiente
ambiente de testes. Outras funcionalidades no menu principal. Então nós temos ali, quando clicamos lá no sinalzinho de mais, lá embaixo, a gente sempre abre esse menu principal. No primeiro tutorial, a gente fez ali cadastramento de clientes, produtos e nova nota, que está nesse menu. E a gente vai começar agora analisando cada uma dessas opções. A primeira opção lá, forçar a atualização. Essa opção, ela vai fazer com que o aplicativo atualize as informações sobre operações, sobre propriedades, tudo que refere a cadastro vai ser atualizado usando essa opção, forçar a atualização. A segunda opção ali, relatórios, é possível, via aplicativo, gerar um relatório de todos os documentos emitidos durante um período de 1 ano. Seleciona a propriedade, seleciona um período e clique em download. Aqui no caso a gente tem ali uma propriedade selecionada, a gente selecionou um período de 1/10 de 2024 até 31/12 de 2024. Clicamos em download, aí aparece o formato do relatório, é esse que aparece aqui. E aí visualmente tem uma diferença, né? Ali tem umas listas azuis que mostram o CFOP e a parte de cima, que é toda em branco, não tem essa opção do CFOP. Isso porque até outubro de 2025, nós não tínhamos essa opção do CFOP. Então, não aparece ali em cima. Agora, se pegar um relatório desde o início de 2026, por exemplo, em diante, o visual desse relatório vai ser sempre informando o CFOP. Então, dá para fazer um filtro também pelo tipo de operação que se quer ter no relatório. Se quer só operação de vendas, por exemplo, vai ser possível selecionar somente operações de venda ou operações de entrada. Dá para fazer essa seleção via o CFOP. Então, esse é um documento bem interessante também, que havia bastante solicitação para fazer essas atualizações aí com o CFOP. A próxima opção que tem ali no menu é cadastrar operadores. O que é um operador? O operador, ele é qualquer pessoa que não seja ali o titular, nem um participante da propriedade, e que é delegado a opção de gerar documentos fiscais em nome do participante ou do titular da propriedade. Então, clicando nessa opção operadores, ali já mostra que no caso da Fazenda 1, que é a propriedade que está aqui cadastrada, já tem ali o Benício como operador dessa propriedade. Ele não faz parte da propriedade, mas ele vai conseguir emitir documentos em nome desta propriedade. Para adicionar um novo operador, basta clicar no sinalzinho de mais e ali informar o nome desse operador e o CPF. Aí com essas duas informações, ele vai ser cadastrado como operador e aí no seu próprio celular, usando o seu próprio GovBR, ele vai conseguir fazer a emissão de notas fiscais para esta propriedade. Depois tem a opção de transportadores. Aqui dá para cadastrar tanto o transportador autônomo de carga como transportadora CNPJ. No nosso primeiro tutorial, que a gente deu um exemplo lá, chega um momento que é solicitado informar o tipo de transporte. E lá a gente usou o transporte próprio, mas poderia ter sido usado uma transportadora já cadastrada. E aqui nós temos a opção de cadastrar a transportadora para todas as propriedades ou para cada uma das propriedades especificamente. Aqui no caso a gente cadastrou, suponhamos que tenha 3 ou 4 propriedades, então essas transportadoras estarão valendo para todas as propriedades vinculadas àquele CPF do produtor. Então temos a transportadora teste 1 e a teste 2. Para adicionar uma nova transportadora, clica no sinal de mais, assim como foi feito para o operador, e aqui tem a opção de definir, vai ser uma transportadora CPF, um transportador autônomo de carga, ou um transportadora CNPJ. Então define ali e preenche os dados com CNPJ ou com CPF, bem simples também, não tem mais o que fazer aqui. E aí, feito isso, vai aparecer ali a nova transportadora adicionada. Locais de retirada. Pode ser o caso que um produtor rural, ele faz uma venda, mas o produto não fica disponível na propriedade dele. O produto fica numa outra propriedade ou numa cooperativa, então ele tem como informar os dados deste local de retirada, que pode ser tanto um local de responsabilidade de um CPF ou de um CNPJ. Então, isso permite que ele faça a venda de produtos que não estão na fazenda dele, na propriedade dele. Participantes. Aqui, essa opção ela foi criada por solicitações de produtores rurais nas nossas capacitações. O que acontece? Lá no bloco, aparecem no
no cabeçalho do bloco, todos os nomes de titular e participantes daquela propriedade. O mesmo não acontece na nota fiscal eletrônica. Ali no cabeçalho vai aparecer simplesmente o nome daquele que está fazendo a emissão daquela nota. Se for um operador, ele vai fazer a emissão da nota, vai aparecer lá o nome daquele que ele é o operador. Como o operador não aparece no cabeçalho. Então, como os produtores rurais queriam que todos os participantes e titulares aparecessem na nota, a gente criou essa opção onde ele pode cadastrar todos os participantes daquela propriedade e quando ele fizer a emissão de uma nota fiscal, essas informações vão aparecer ali nas informações adicionais. Não vai aparecer no cabeçalho, mas as informações dos participantes, tanto o nome quanto o CPF, vão aparecer nas informações adicionais. Então, ele vai informando o nome do participante, o CPF, adiciona, informa se aquele participante está ativo ou não e dá um salvar. Feito isso, essas informações aparecem em todas as notas emitidas. Nós já tínhamos falado sobre clientes e produtos, então agora tem a opção nova devolução de compra. Essa opção ela é o seguinte: o produtor rural fez uma compra de insumos, por exemplo, e aí esse produto chegou na propriedade dele, ele verificou que não é o que ele havia pedido. Então ele tem a opção de usar essa nova devolução de compras, ele tem como ler o código de barra da nota de compras e, feito isso, o aplicativo gera a nota de devolução para ele, sem necessidade de preencher muitos campos. Basta ler o QR Code, o aplicativo traz todas as informações de produtos que estão naquela nota de compra e ele tem como gerar a devolução. Pode ser uma devolução parcial ou uma devolução total. Sobre pesquisar documentos e solicitação de atendimento. Pesquisar documentos, lá no canto superior direito tem a imagem da lupa. Clicando ali, tem uma forma de pesquisa rápida. Por exemplo, se ele sabe o número da nota fiscal que ele quer localizar, então ele vai digitar lá o número da nota fiscal e o aplicativo traz aquela determinada nota que ele já informou lá em cima, o número. Então, pode ser uma nota emitida há 1, 2 anos atrás. Se ele tem o número da nota, tem como fazer essa pesquisa rápida. Ou pode fazer uma pesquisa avançada. A pesquisa avançada, ele vai selecionar, por exemplo, o tipo de documento, ali o número do documento, se ele souber, ou o CNPJ do cliente e um período em que ele quer pesquisar as notas fiscais emitidas para aquele determinado cliente. Se ele não souber o CNPJ e souber o nome do cliente, também pode informar o nome do cliente ou parte do nome e também marcar ali um período e o aplicativo vai trazer todas as notas para aquele cliente informado dentro daquele período. Solicitação de atendimento. Essa opção ela não está disponível no ambiente de teste, só no ambiente de produção. Então é aquele sinalzinho de interrogação no topo do aplicativo. Clicando nesse sinal de interrogação, abre um campo ali para informar qual é a propriedade, de qual propriedade tem a dúvida, selecionar o tipo de dúvida, se é uma dúvida técnica, uma dúvida de legislação, se é um produto que não está disponível, e ele vai escrever qual é a dúvida. Ele também tem a opção, se for um erro, por exemplo, que está acontecendo na hora de emitir a nota, ele tem como printar o erro e mandar o erro para a gente, e a gente consegue ajudá-lo a resolver o problema ali. Então, é basicamente isso aí. Clica no sinalzinho de interrogação, seleciona a propriedade, seleciona o tipo de dúvida, escreva qual é a dúvida, e essas dúvidas chegam para nós, e elas são respondidas basicamente no mesmo dia. É muito difícil passar de um dia para ter a resposta. Sobre as funcionalidades no perfil. Para acessar o perfil, tem que ir lá no canto superior esquerdo, tem a figura de um bonequinho, clicando naquele boneco, entra-se no perfil. Aí dentro do perfil, clicando em cadastro de produtor primário, é possível, por exemplo, editar os nomes das propriedades que foram colocados lá no início. Ele resolveu mudar o nome da propriedade, então é possível fazer essa mudança, essa edição do nome aqui em cadastro de produtor primário. Embaixo ali tem adicionar nova propriedade. Quando ele fez o primeiro acesso, o aplicativo trouxe todas as propriedades que estavam vinculadas àquele CPF naquele momento. Pode ser que este produtor rural ele foi adicionado por um outro produtor rural para atuar como operador. Esta propriedade na qual ele vai atuar como operador não está aparecendo para ele. Ele pode acessar essa propriedade fazendo essa adicionar nova propriedade
e aí ele pode nomear essa nova propriedade e essa propriedade vai ficar disponível também para ele fazer a emissão de nota fiscal. Aqui tem essa opção ajustes. Ajuste tem duas opções dentro de ajustes. A primeira é alterar a quantidade de casas decimais nos valores e nas quantidades. O aplicativo ele vem configurado com 2 casas decimais, mas o ajuste pode dar até 10 casas decimais. Tá? Então dá para fazer essa alteração. E também a quantidade de notas fiscais que ficam disponíveis na tela. Normalmente são 40 notas que ficam disponíveis na tela e ele quer uma quantidade maior, ele pode fazer em ajustes também. Em vez de 40, ele pode colocar 200 notas. Isso só não é aconselhável porque quanto mais notas se colocam ali para ficar disponíveis, visíveis, isso pode causar uma lentidão no aplicativo. Então, por isso que vem configurado para 40 notas. Mas, independente das quantidades de notas que ele vê ali na tela, ele pode usar a opção de busca e buscar notas de um bom tempo atrás. Não é isso que impede ele de buscar as notas. Ali são só as notas que ficam disponíveis naquele momento. Então, são as 2 alterações que dá para fazer aqui em ajustes. Em meus dispositivos, ele vai mostrar o número do celular que está sendo utilizado. E depois tem essas 2 opções que são bem interessantes, que todo dia aparece uma pergunta, esqueci meu PIN. Então ele não precisa buscar ajuda, ele simplesmente entra no perfil dele e usa a opção lá, esqueci meu PIN. Quando ele usar essa opção, vai abrir ali um campo para ele marcar o WhatsApp ou SMS e o sistema da Procergs envia para ele o PIN que ele cadastrou. Ou se ele quiser alterar aquele PIN que ele configurou no início, também dá para usar a opção alterar o PIN ali, alterar o código PIN de segurança. Sobre o Nota Fiscal Fácil, ele vai mandar essa telinha aí, explicando ali o que é o aplicativo, mais ou menos, e vai dar o código da versão. Ali dá para verificar se a versão que está sendo utilizada é a versão mais atual do aplicativo. Se não for, dá para ir na loja lá e fazer a atualização. E aqui tem a opção manual do aplicativo, essa opção já leva para o manual atualizado também, e a opção de atendimento, ali mostra as questões mais frequentes, já com as respostas, também dá para fazer uma pesquisa ali sobre algum tipo de dúvida. Sobre os documentos fiscais autorizados, no primeiro tutorial, nós já mostramos todas essas opções aí de visualizar documento, exibir QR Code, já falamos sobre essas opções, e aqui a gente só está mostrando uma diferença que existe na opção de uma nota fiscal de venda, que tem a opção de devolver documento, e uma nota fiscal de remessa, que a opção não é devolução, mas sim retornar documento, que é um caso, por exemplo, de uma remessa de venda para venda fora do estabelecimento. Então, no caso, tem essa opção de retornar o documento e não de devolução. Essa parte aqui só para mostrar essa diferença, porque as demais opções já foram abordadas no primeiro tutorial. Aí, novamente, a gente repete aqui os 2 QR Code para baixar o aplicativo e o QR Code para acessar o manual da Nota Fiscal Fácil. Relembrando, essa é uma série de 3 tutoriais que a gente fez sobre a Nota Fiscal Fácil. O primeiro sobre operações básicas, esse segundo aqui sobre funcionalidades do aplicativo e o terceiro tutorial sobre algumas operações específicas, como a venda dentro do SEASA, a venda da merenda escolar e a emissão de contranota. Os 3 tutoriais já estão disponíveis no YouTube da Cefaz.